Você já deve ter visto que o Jack Krauser retorna na história de Resident Evil 4. Ele vai estar também agora nesse remake. Mas qual que é o papel dele na história do jogo? Vamos conferir qual que é a importância dele agora nessa história do Resident Evil 4 Remake? Fala VS, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos aqui no canal VS Games. Galerinha, o Jack Krauser ele era um soldado dos Estados Unidos e ele também de vez em quando ele pegava uns bicos como mercenário. Mas ele sempre teve uma paixão por esse tipo de armas biológicas, né? Tanto que ele acabou pegando lá as plagas para poder usar no próprio corpo dele. Ele também era muito bom nesse combate corpo a corpo e muito bom também com a luta com facas. Ele acaba tendo uma importância muito importante na história agora do Resident Evil 4. Mas antes de a gente ver um pouquinho dessa história dele, galera, eu vou pedir rapidinho para vocês ver o vídeo até o final. Se você acabar gostando, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais para poder te alertar quando tem um vídeo novo. E você não tem ideia de como isso ajuda demais no início aqui do canal. Eu também quero agradecer os 500 inscritos que a gente chegou na metade da meta dos 1000. Agora eu peço pra vocês, se der, se vocês conseguirem, ajuda demais, assista todos os vídeos, faz uma maratonazinha rápida, porque as visualizações contam muito pras horas, então isso ajuda demais o canal pra gente poder bater as metas aqui. Muito obrigado, vamos agora pra ver um pouquinho mais dessa história do Jack Krauser. O Jack Krauser ele é um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele é muito habilidoso, como eu disse, ele no combate corpo a corpo ele é muito bom, sempre teve boas graduações no exército, né? Com facas também ele luta muito bem. E ele acaba, por ser muito bom, né, ter muita confiança nas habilidades dele, ele acaba não tendo medo de nada. Então ele cai pra dentro, seja a luta que for. Ele não demonstra medo, ele luta, encara qualquer desafio mesmo. Ele acaba conhecendo o Lee em 2002, depois do acidente que aconteceu em Raycon City, né, que é o Resident Evil 2 Remake. E eles vão trabalhar junto numa operação que é chamada Operação Javier. Então galera, o Leon e o Krauser eles vão juntos numa missão para poder capturar o traficante Javier Hidalgo, numa vila chamada Amparo, aqui na América do Sul. E o Krauser, ele, de início, ele sabe da reputação que o Leon tem depois dos acontecimentos que tiveram em Raycon City, né, 1998 e 2002. E ele não acredita muito nisso de vírus e tal, mas com o tempo que eles vão se entrosando ali, ele e o Leon fazendo, né, em busca dessa missão, ele acaba acreditando no Leon, depois de ver que certas coisas que o Leon fala, ele acaba acreditando que essa coisa de vírus, de armas biológicas realmente existe. Eles são mandados para essa vila, né, nessa missão, por ordem do presidente dos Estados Unidos. E ele acaba mandando o Leon junto por o Leon já ter experiência, né, com esse tipo de coisa com zumbis e tal. E eles vão ali atrás do Javier Hidalgo, que está fazendo negociações de armas biológicas com ex-funcionários da Umbrella. Depois deles se envolverem um pouco mais na missão, eles acabam descobrindo que a motivação do Javier Hidalgo para poder pegar esses vírus, né, é porque ele descobre que a filha dele estava doente. Então com isso ele estava querendo salvar ela. Ela já vem dessa doença porque ela veio passada da mãe dela. A mãe dela teve a mesma doença antes. Então ele estava querendo usar esse vírus, que se chama T. Verônica, né, para poder tentar curar ela. E com isso ele acabava também pegando, sequestrando crianças, meninas, né, para poder roubar os órgãos dela, para poder transplantar para a filha dele, para ver se ele também conseguia acabar curando ela. Então no decorrer da missão eles acabam encontrando a Hilda, que é essa esposa do Javier Hidalgo que eu falei, e ela já tá muito contaminada, infectada com o vírus, então ela tá meio que tipo um monstrão lá e tal. Aí eles acabam, o Krauser, né, e o Leon acabam lutando com ela, e o Krauser acaba machucando o braço, quase perdendo o braço por causa dessa luta, né, mas mesmo assim ele não desiste. Então com isso ele vê o vírus assim, né, ele tem o primeiro, né, combate ali com o vírus dessa mutação tal que estava na esposa dele. Aí começa aquele fascínio dele que ele começou a ter pelas armas biológicas. Mas depois eles conseguem acabar fugindo com a filha a Manuela, né, filha do Hidalgo, e salvando ela. Então galera, depois desse incidente ele acaba salvando o Leon também e tal. E depois de acabar tudo, ele acaba ficando incapacitado e não consegue mais, né, servir para o exército, né? Então ele acaba dispensado desonrosamente. Então ele fica pé da vida ali, porque isso aconteceu com ele. Ele não tá mais, não é mais capaz de poder trabalhar, né, com esse serviço que ele fazia. Então ele acaba indo atrás de quem que o Javier Hidalgo tava negociando ali, né, por debaixo dos panos, né, que também tava querendo o vírus. Então ele vai atrás do Wesker, do Albert Wesker, esse mesmo, vilão, talvez um dos maiores vilões de Resident Evil. Então ele tenta uma aliança ali para ele poder recuperar o braço dele, né, e se vingar do exército, né, de quem fez isso com ele. E ele acaba fingindo sua morte para poder o pessoal achar que ele morreu e ele poder tramar tudo ali por trás. Então, depois de se aliar ao Wesker, né, o Wesker manda o Krauser para uma vila no interior da Europa, onde tem um culto que chama Los Iluminados, e eles acabam adorando uma praga, né, que é como se fosse um parasita,
e o Wesker pede eles para poder, pede o Krause para poder pegar uma parte dessa parasita, né, que se chama Plaga Dominante. E com isso ele acaba fazendo o Krause se infiltrar no culto, e para poder ganhar a confiança do líder desse culto, né, ele acaba sequestrando a Ashley, que é a filha do presidente dos Estados Unidos. E com essa forma ele tentou ganhar a confiança do líder, que se chama Osmond Saddler. Então aí começa a desenrolar o início do Resident Evil 4 Remake. Então mesmo depois de ter sequestrado, né, a Ashley, o líder do culto ali ele ainda não confia 100% no Krause. Mas com isso o Krause também ele acaba pegando essa lá plaga, né, e injetando nele mesmo. Com isso ele acaba tendo uma força sobre-humana e acaba conseguindo recuperar esse braço dele, né. E mesmo não confiando 100% no Krause, o Wesker acaba mandando a Ada, né, Ada Wong, para poder também pegar uma parte desse parasita, porque ele quer muito o Wesker. Então eles acabam trabalhando um pouquinho lado a lado ali, o Krause com a Ada. Mas a relação deles não é boa, eles sempre vão desconfiando um do outro. E nesse desenrolar, né, o Leon ele é enviado no local para poder resgatar a Ashley, filha do presidente. E ao saber tanto do Wesker quanto do Saddler, eles mandaram o Krause para poder matar o Leon, né, quando eles ficaram sabendo que o Leon estava lá para poder resgatar a Ashley. Então depois do Leon e do Krause se encontrarem, eles começam uma batalha muito feroz mesmo entre os dois, só com as facas, que ela até mostra um pouquinho no trailer do Resident Evil 4 Remake que foi lançado, né. E com isso, o Krause ele chegando perto de derrotar o Leon, a Ada chega para poder meio que ajudar o Leon. E o Krause desconfia que ela tava ali realmente, não era para ajudar ele, mas sim para poder deter ele. Então com isso ele não mata o Leon e ele acaba fugindo. E depois atraindo o Leon lá para as ruínas, onde ele monta meio que armadilhas com robôs, granadas, até um arco que eles atira e explode, sabe? Então, assim, ele acaba montando essa armadilha pro Leon. Então, depois do Leon ter conseguido sobreviver, né, essas armadilhas que o Krause plantou pra ele, o Krause é obrigado a liberar as plagas, né, que ele havia injetado no corpo dele. E isso faz esse braço que ele recuperou ficar meio mutantezão, crescer e servir meio como se fosse um escudo e uma espada pra ele poder atacar. Mas mesmo assim, com o Krause desse jeito, o Leon acaba conseguindo derrotar ele de novo. E ele acaba ficando extremamente ferido depois dessa batalha que eles acabam tendo. E mesmo muito ferido pela luta que ele teve com o Leon, né, uma luta final, ele acaba ali enfrentando a Ada de novo. Então eles acabam tendo uma batalha também bem sangrenta nas telhados das instalações da ilha, né, que é onde eles estão lá perto das ruínas. E com isso a Ada acaba derrotando o Krause, mas ao contrário do Leon, né, que ele deixa ele sobreviver, a Ada acaba colocando ponto final nisso e acaba matando o Krause de uma vez por todas. Com isso meio que encerrando a participação dele na história de Resident Evil. E assim termina o papel dele, né, como eu falei na história de Resident Evil, galera. E será que ele pode acabar voltando? Será que ele realmente morreu? Dá a entender que ele morreu, né? Mas será que num jogo futuro, num remake futuro, eles podem dar um jeitinho de trazer o Krause de volta? Isso pode acontecer, né? Pegar um DNA dele, sei lá, pegar o corpo dele, injetar um vírus ali, trazer ele mutantezão de outra maneira. Talvez até num remake do Resident Evil 5, quem sabe, porque o Wesker, que é o principal vilão ali, né? Eles podem acabar surpreendendo, acabam com trazer o Krause de volta como um boss que o Wesker revive ali, né? Pode ser que sim, como se fosse um novo Nemesis, né? Comenta aí o que vocês acham, é maneiro ou não é? E Verso, se você chegou até aqui, você deve ter gostado do vídeo, não é mesmo? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para poder te notificar sempre que tem um vídeo. Acompanha aí, ajuda o canal demais, você não tem ideia. E eu sei que com a ajuda de vocês a gente vai poder bater essas metas aí. É difícil, mas eu sei que uma hora a gente consegue. Mais uma vez também muito obrigado pelos 500 inscritos, estou muito feliz, vocês não têm ideia mesmo. Vamos continuar sempre crescendo juntos. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.